Olá, turma, bom dia! Na revisão de hoje é da disciplina de Geometria, falando sobre medidas de comprimento metro, centímetro e milímetro. Então, nós vamos dar uma relembrada, certo? Em seguida, eu vou estar orientando vocês acerca da atividade de revisão. Lembrando que as siglas que nós vamos utilizar aqui é o M de metro, cm de centímetro, mm para milímetro. 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, e 100 centímetros é igual a 1000 milímetros. É muito interessante que vocês peguem isso e não esqueçam. Antes de dar início, pessoal, eu vou estar relembrando aqui com vocês a questão do perímetro. Várias questões das atividades e da prova vai fazer questionamento em relação ao perímetro. Ele vai pedir para vocês calcularem o perímetro de uma figura geométrica qualquer. Eu trouxe aqui o exemplo de um cubo, tá? Tem um cubo, um quadrado. Calcular o perímetro de um quadrado. Sempre, normalmente, ele vai trazer a medida desse quadrado. Se ele não trouxer, vocês vão estar fazendo essa medida com a régua de vocês, tá? Então, aqui eu já trago o exemplo que cada lado da figura tem 3 centímetros, ok? Lembrando o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Pronto. Quando eu souber cada lado daquela figura tem, eu vou fazer uma soma. Então, aqui no meu quadrado, pessoal, todos os lados do quadrado são iguais. Obviamente, se ele tem 3 centímetros aqui do lado esquerdo, todos os outros lados do quadrado também têm 3 centímetros. Por que eu coloquei 3 centímetros ou 30 milímetros? Porque 3 centímetros é igual a 30 milímetros. Já que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, então 3 centímetros é igual a 30 milímetros. Beleza? Então, se cada lado aqui tem 3, eu vou fazer a soma. Ou seja, eu vou somar o 3 4 vezes, porque o quadrado tem 4 lados. Então, ao fazer a soma, eu obtenho 12 centímetros, porque 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Agora, se ele pedisse para eu calcular o perímetro desse quadrado em forma de milímetro, aí eu iria calcular 30 4 vezes, né? 30 mais 30 mais 30 mais 30, que seria igual a 120 milímetros. Ou eu só acrescentaria o zero, que daria do mesmo jeito. Ou eu poderia simplesmente pegar o 3 e multiplicar por 4, porque tem 4 lados. Mas vamos ficar só na soma mesmo, né, pessoal? Já que ele fala que o perímetro é a soma de todos os lados. Na atividade de vocês, na questão 10, ele pede para vocês fazerem a medição dessas tiras coloridas. Mas depois ele pede para vocês medirem estimando quanto vocês acham que dá. Depois ele pede para vocês usarem um instrumento de medição, ou seja, uma régua. Então, vocês vão pegar a régua que vocês usam aí, e vão fazer a medição. Vocês vão medir e vão ver que a primeira tira, por exemplo, tem, observem, 5 centímetros. Lembra que cada barrinha maior de uma régua equivale a centímetro. E essas barrinhas menores são os milímetros, ok? Então, eu já coloquei aqui a régua e eu vi que a tira tem 5 centímetros. Então, a primeira tira tem 5 centímetros. Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras duas tiras, pessoal. Vão pegar a régua e vão medir. Em seguida, vão colocar o número em centímetro, ok? Na questão 11, ele pede para vocês utilizarem uma régua, obter a medida em milímetro de cada uma das figuras abaixo. Então, por exemplo, vamos aqui para o triângulo, que é a primeira figura. Tem 3 lados no triângulo. Então, eu vou pegar a régua, vou fazer a medida do primeiro lado, que vai dar 5 centímetros, ok? Só que ele quer em milímetros. Então, se o meu triângulo, o primeiro lado aqui tem 5 centímetros, eu vou transformar esse 5 em milímetro. Ou seja, esses 5 centímetros virará 50. Por quê? Porque 1 centímetro é igual a 10. Então, 5 centímetros é igual a 50. Portanto, se esse lado aqui é 50, esse outro lado também é 50. Então, os dois valem 50 milímetros. Vamos supor que o de baixo também seja 5 centímetros, né? Que é equivalente a 50 milímetros. Pronto. Em seguida, ele pede para nós fazermos o perímetro, né? Das figuras. Então, pessoal, depois que vocês medirem todos os lados das figuras, vocês vão fazer a soma aqui embaixo. Por exemplo, aqui no triângulo, vamos supor que todos os lados do triângulo tenham 50 milímetros.
Aí vocês vão e calculam os 50 3 vezes. Então, é 50 mais 50 dá 100, 100 mais 50, 150. É só um exemplo. Depois vocês veem aí se realmente dá essa medida. Então, a mesma coisa vocês vão fazer com a letra B. Pega a régua, mede todos os lados. Quando obter esse número, vocês vão colocar aqui, acrescentando o 0, tá? Porque ele quer em milímetro. Depois vocês vão somar. Aqui, por exemplo, na figura B, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, todos os números que vocês encontrarem aqui, em seguida vocês vão somar 5 vezes. Dica: os lados têm a mesma medida, tá? Eles têm a mesma medida aqui na letra B e na letra A também. Questão 12, ele pede para vocês observarem as regiões triangulares na malha quadriculada. Então, aqui ele tem duas imagens de triângulos e ele pede para vocês determinarem o perímetro da região. Ou seja, cada quadrinho desse aqui vale 1 centímetro, ok? Cada lado desse aqui vale 1 centímetro. Então, vocês vão contar os quadradinhos, as bordas das duas imagens e vão colocar o resultado aqui. Aqui, por exemplo, pessoal, nesse triângulo vermelho, vocês vão contar os lados dos quadrados e vão dizer quanto dá. E vão colocar aqui dentro, certo? Lembrando que cada lado tem 1 centímetro. Então, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, ok? Na letra B, ele fala para vocês desenharem uma região quadrada cujo perímetro seja 8 centímetros e 12 centímetros. Então, depois que vocês contarem todos os lados aqui das duas figuras, vocês vão desenhar 2 quadrados aqui, pessoal. Mas eles têm que ter, um tem que ter 8 centímetros e o outro tem que ter 12. Por exemplo, esse do 8 centímetros. Pronto, desenhei o meu quadrado lá dentro e ele tem 8 centímetros. Como que eu sei que ele tem 8 centímetros? Por conta dos lados. Cada lado desse aí vai ter 1 centímetro. Então, vamos lá contar, ó. Eu já até coloquei uma seta aqui, que é equivalente a 1 centímetro. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. O meu próximo quadrado tem que ter 12. Então, aqui do ladinho, vocês podem desenhar outro quadrado, mas ele tem que ter 12 centímetros, ok? Na questão 13, é para vocês fazerem o perímetro dessa figura. Então, novamente, vocês vão pegar uma régua, vão medir, e cada ladinho desse aqui vai ter uma medida de centímetros, certo? Depois que vocês obterem todas as medidas aqui de todos os lados, vocês vão somar e colocar aqui, ó, o mesmo resultado nos dois espaços, tá bom? É isso, pessoal. Então, a gente se encontra na próxima aula, tá? A gente vai demorar um pouquinho para ter videoaula, mas encontro vocês na próxima. Qualquer dúvida, podem me perguntar.